capítulo se inicia com o protagonista apresentando 3 tipos de loucos no campo de batalha. Aqueles que perderam a cabeça procurando um lugar para morrer, aqueles cegos por um desejo de vingança insaciável e ele mesmo. Enquanto isso, um homem começa a murmurar palavras que ninguém consegue compreender. Os outros soldados se perguntam o que ele está resmungando. O rapaz então ergue sua besta e ordena que todos saiam do caminho, repetindo o aviso enquanto o protagonista continua recitando palavras incompreensíveis. O homem mira em sua direção, mas antes que possa disparar, o protagonista rasga um pergaminho que segurava nas mãos. No instante seguinte, um gigantesco raio cai dos céus. Os presentes ficam chocados e se perguntam se aquilo era realmente um relâmpago. A descarga atinge todos que tentavam atacar o protagonista. Logo depois, uma mensagem aparece informando que um antigo mistério deseja descobrir sua identidade, enquanto ele é apresentado como um mago louco. Em seguida, somos levados ao passado. Vemos um jovem segurando o celular com a mensagem de aprovação no curso de Engenharia da Computação. O protagonista explica que, exatamente no momento em que recebeu a notícia de que havia entrado na faculdade, acabou morrendo. Em seus últimos pensamentos, ele lamenta que sua vida tenha terminado justamente quando estava prestes a iniciar a vida universitária. Porém, ao abrir os olhos novamente, percebe que havia reencarnado como Ian, filho de uma família de fazendeiros. Seus pais ficam completamente chocados ao notar que o garoto nasceu com cabelos pretos. O protagonista explica que, por serem simples fazendeiros do Império, sua família vivia em extrema pobreza. Ele era o terceiro de 4 irmãos e passava fome praticamente todos os dias. Enquanto seu pai e os irmãos mais velhos trabalhavam no campo, ele saía junto da irmã mais nova, procurando qualquer coisa para comer. Na página seguinte, alguns garotos começam a insultá-lo, chamando-o de corvo e de nojento. Em pensamentos, Ian os chama de bastardos e reclama que não escolheu nascer com cabelos pretos. Ele lamenta que, mesmo após reencarnar, acabou vivendo uma vida miserável. Nesse momento, algo chama sua atenção. Ele acredita que finalmente sua tão sonhada janela de status apareceu, mas ao abri-la, uma mensagem simplesmente informa que ele é um ninguém. Mesmo tendo recebido uma janela de status, percebe que aquilo não mudava absolutamente nada. Apesar de trabalhar todos os dias no campo, continuava atolado em dívidas, apenas repetindo a vida de seus pais. Sem oportunidades, ele sequer podia sonhar em aprender uma profissão diferente. Imagina-se como guerreiro, pintor e até alquimista, perguntando-se se existiria algum lugar capaz de mudar completamente sua vida. Ao lado dele, sua irmã observa faminto o peixe que haviam conseguido. Ian divide a comida com ela e sugere que procurem alguma sobremesa pela floresta. Enquanto caminham pelo matagal, ele comenta que sua irmã está crescendo rapidamente, mas, de repente, fica em alerta. Ele sente uma presença estranha entre as árvores. Ao olhar melhor, percebe um enorme urso saindo da floresta. Na tentativa de proteger a irmã, Ian rapidamente a puxa para trás. Antes que a fera ataque, um relâmpago cai do céu e a acerta em cheio. O urso desmaia imediatamente diante dos dois. Em meio à fumaça, uma mulher surge tranquilamente, dizendo que talvez tenha exagerado um pouco. Logo depois, cumprimenta o garoto, chamando-o de pequeno, e pergunta se aquele lugar era o feudo Feldenberg. Ian confirma, mas, ao mesmo tempo, se pergunta quem era aquela mulher e como havia conseguido fazer algo tão absurdo. Ela então se apresenta como Eledis, uma maga errante. O protagonista fica impressionado. Uma breve explicação revela que os magos são seres extremamente poderosos, capazes de mudar completamente o rumo de uma batalha usando feitiços devastadores. Ian não consegue entender o que alguém como ela estaria fazendo em um lugar tão pobre. Eledis então revela que está procurando um garoto de cabelos pretos que mora naquele feudo. Ela pergunta se existe mais alguém com aquela característica. Ian responde que não, apenas ele possui cabelos pretos naquela região. Ela sorri e conclui que finalmente o encontrou. O protagonista fica completamente confuso. Uma lembrança invade a mente da maga. Nela, um velho lhe pedia que encontrasse um garoto de cabelos pretos no feudo Feldenberg, em Colbrunn, e o transformasse em seu discípulo. Observando Ian mais atentamente, ela percebe que seus olhos carregam uma determinação incomum e se pergunta se aquele realmente era o garoto escolhido.
Ela sorri discretamente. Em pensamentos, Ian lembra que sempre ouviu dizer que magos eram pessoas excêntricas, mas Elédis parecia surpreendentemente gentil. Recordando o momento em que ela derrotou o urso com apenas um feitiço, ele comenta que aquilo foi simplesmente incrível. Então cria coragem e faz uma pergunta. Ele diz que sempre ouviu que magia era algo assustador, mas depois de ver aquilo com os próprios olhos, achou fantástico. Elédis percebe o interesse do garoto. Ela responde que aquilo não era nada demais e afirma que, com treinamento, qualquer pessoa poderia aprender magia. Essas palavras ficam gravadas na mente do protagonista. Sem esconder a expectativa, Ian pergunta se ele também poderia aprender. A maga sorri e responde que, se encontrar um bom mestre, certamente conseguirá. Ela ainda afirma que ele pode sim se tornar um grande mago. O protagonista fica completamente maravilhado. Então, Elédis faz uma proposta inesperada. Ela pergunta se Ian aceitaria tornar-se seu discípulo. O garoto aperta os punhos. Em pensamentos, percebe que aquela pode ser a oportunidade que sempre esperou para mudar sua vida. Finalmente, um caminho diferente daquele destino miserável surgia diante dele. Sem hesitar, Ian aperta a mão da maga e aceita se tornar seu discípulo. Em seguida, um livro é arremessado sobre a mesa enquanto o protagonista o observa com certo desdém. Sua tutora explica que aquele livro se chama Marônios, a base fundamental de toda a magia. Ela diz que seus pais e o Lorde autorizaram seu treinamento e que, por isso, ele deve dar o máximo de si. O protagonista responde que está pronto. Assim, os dois iniciam os estudos. Enquanto Ian lê o livro, o sistema começa a exibir seu progresso, aumentando gradualmente a porcentagem de aprendizado. Após concluir completamente o conteúdo, seu domínio de Marônios chega a 100%. Nesse momento, ele adquire a habilidade Linguagem Mágica, permitindo compreender a linguagem utilizada pelos grandes magos. Logo depois, um salto temporal de 7 anos é apresentado. Sua tutora afirma que os estudos teóricos finalmente chegaram ao fim e que agora era a hora da próxima etapa. Já mais velho, Ian concorda. O sistema então o apresenta como Ian Raven, o mago novato. Sua habilidade especial é Linguagem Mágica, capaz de compreender e manipular as linguagens da magia. O cenário muda para uma enorme região montanhosa. De repente, Ian aparece despencando do céu enquanto grita desesperado. Sua mestra apenas observa a cena. O protagonista pergunta se ela não está indo rápido demais. Ele reclama que durante todos aqueles anos apenas estudou Marônios e continua pedindo socorro enquanto cai. A maga, completamente tranquila, apenas pede para que ele ouça as vozes. Ian fica confuso e pergunta de quais vozes ela está falando. Ele afirma que dali só consegue ouvir o som do vento. De repente, pequenos brilhos começam a surgir ao seu redor. Logo em seguida, ele finalmente passa a ouvir aquelas misteriosas vozes. Surpreso, pergunta se aquela era a linguagem de Marônios. O sistema então informa que ele adquiriu uma nova habilidade, capaz de manipular a magia do vento. O cenário muda completamente. Ian pergunta se aquele lugar era um mistério antigo. Sua mestra confirma enquanto sorri. Ela explica que um mago obtém poder ao se comunicar com os mistérios existentes em todas as coisas. Segundo ela, é exatamente isso que define a magia. O protagonista permanece em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. A maga então diz que, já que ele conseguiu ouvir a voz do vento, era hora de conhecer um novo mistério. Ian responde que está pronto. Ela então aponta em sua direção e anuncia que o próximo será a hidromancia. No quadro seguinte, o protagonista aparece completamente submerso. As vozes da água pedem para que ele saia dali, dizendo que está poluindo o rio. A cena muda novamente. Agora ele começa a estudar criomancia, enfrentando o frio intenso do gelo. Algum tempo depois, sua mestra comenta que ele está aprendendo muito rápido. Enquanto isso, Ian permanece completamente exausto no chão. Sem lhe dar descanso, ela estala os dedos. Instantaneamente, enormes chamas surgem diante dele, fazendo-o se assustar.
Na sequência, o protagonista aparece dentro de uma caverna. Agora era a vez da geomancia. Ele consegue ouvir as vozes da Terra, mas não entende praticamente nada do que elas dizem. Ian conclui que talvez não possua afinidade suficiente com aquele elemento e pensa em fortalecer outras áreas primeiro. Nesse momento, sua janela de status aparece. Ao notar que ainda possui pontos de habilidade disponíveis, ele sorri. Em pensamentos, comenta que, graças ao sistema, realmente está muito acima da média. Sem pensar duas vezes, distribui os pontos em geomancia. Imediatamente, as vozes da Terra ficam muito mais claras. Elas alertam que rios de lava correm sob o solo e que entram em erupção quando a Terra treme, aconselhando Ian a tomar cuidado. Uma chama surge sobre sua palma, mas, inesperadamente, uma voz diz que odeia a luz. O protagonista se assusta e pergunta quem está ali. Ele chega a imaginar que fosse a própria Terra. Porém, a voz responde que não. Ela afirma ser a morte. A noite cai. Sua mestra comenta que precisa comparecer ao próximo conselho dos piromantes. Nesse momento, Ian sai correndo da caverna chamando por ela. A maga pergunta se ele conseguiu. O protagonista responde que sim e ainda revela que aprendeu magia das sombras ao ouvir a voz da escuridão. Ela fica completamente surpresa. Em pensamentos, se pergunta se Ian realmente conseguiu ouvir a voz tímida e reservada da própria escuridão. Sem entender sua reação, Ian pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela o chama pelo nome. O protagonista pergunta o que houve. Então, a maga diz que chegou a hora de ele descer a montanha. Ian concorda e pergunta para onde irão. Mas ela responde que não estava falando dos dois. Ela afirma que aquele era o momento de seguirem caminhos diferentes. Em seguida, aponta para uma direção e pede para que Ian viaje até Chronolik e participe do Conselho dos Magos do Espaço-Tempo. Ela explica que, caso esteja destinado a aprender aquela magia, encontrará um verdadeiro mago do espaço-tempo naquele lugar. O protagonista fica confuso e pergunta por que ela estava dizendo aquilo de repente. A maga apenas o tranquiliza. Em pensamentos, ela revela acreditar que Ian possui uma afinidade natural com os próprios mistérios do mundo. E se sua hipótese estiver correta, um dia ele será capaz de comandar até mesmo o tempo. Antes de partir, ela diz que os dois deverão se reencontrar dali a 3 anos, em Drenheim. Algum tempo depois, o sol nasce sobre outra região. Diversos mercadores anunciam seus produtos pelas ruas. Enquanto caminha pela cidade, Ian relembra as palavras de sua mestra sobre o Conselho dos Magos do Espaço-Tempo. Ele comenta que ela sempre foi uma pessoa completamente imprevisível e que tudo aconteceu de forma muito repentina. Nesse momento, um viajante pergunta quem pretende seguir para o norte, pois estava procurando companheiros de viagem. Ian imediatamente se lembra de que o conselho seria realizado naquela direção. Como não tinha outro destino naquele momento, decide aproveitar a oportunidade e seguir para o norte. No capítulo seguinte, vemos o protagonista e vários viajantes reunidos ao redor de uma fogueira. Enquanto todos descansam, algo chama sua atenção. Um senhor se aproxima e pergunta se aquela era sua primeira viagem para o norte. Ele é apresentado como Lick, mestre da guilda de mercadores Pé de Coelho. O protagonista confirma que sim. Lick então diz que, nesse caso, ele provavelmente ainda não conhece a Montanha do Dragão. Curioso, Ian pergunta do que se trata. O mercador explica que é justamente naquela montanha que dragões de verdade costumam aparecer. Em seguida, ele pergunta se o protagonista sabe lutar ou pelo menos desviar de ataques. Ian responde sinceramente que não é bom em nenhuma das duas coisas. O homem resmunga, chama o garoto de inútil e pergunta qual é sua profissão. Sem hesitar, o protagonista responde que é um mago. Ao ouvir isso, o mercador muda completamente de expressão. Surpreso, pergunta se Ian é realmente um mago. Enquanto isso, alguém observa toda a conversa em silêncio.
Os demais viajantes também ficam impressionados com aquela resposta. Percebendo o clima estranho, o protagonista pergunta se havia algum problema. Lick rapidamente responde que não foi nada e até oferece mais comida ao garoto. Ian recusa educadamente. Logo depois, o mercador se afasta às pressas, deixando o protagonista completamente confuso. Os outros viajantes começam a cochichar entre si. Alguns dizem que um fracote como ele jamais poderia ser um mago. Outro debocha, afirmando que, se Ian realmente fosse um mago, então qualquer vira-lata também poderia ser. Nesse momento, uma pessoa encapuzada se aproxima do protagonista. Ela pede que ele escute com atenção. A garota explica que, se Ian realmente é um mago, deveria colocar todos aqueles homens em seus devidos lugares. O protagonista não entende. Ela então explica que pessoas quietas sempre acabam sendo desprezadas. Segundo ela, basta mostrar seu poder uma única vez para que todos passem a respeitá-lo e até protegê-lo. Ian reflete sobre aquelas palavras. Ele admite que ela talvez tenha razão, mas também diz que nunca foi o tipo de pessoa que perde a cabeça facilmente. Nesse instante, um dos viajantes simplesmente cospe em uma das tigelas e começa a limpá-la com uma folha. As veias saltam na testa do protagonista. Em choque, ele se pergunta se aquele homem realmente havia cuspido no prato que ele iria usar. No mesmo instante, um forte tremor toma conta do lugar. O homem olha ao redor, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Quando ergue a cabeça, vê Ian encarando-o com uma aura intimidadora. O protagonista pergunta, em um tom frio, por que ele havia cuspido em seu prato. O homem começa a gaguejar. Desesperado, cai de joelhos e pede desculpas. Ele tenta se justificar, dizendo que apenas estava polindo a tigela. Ian então ordena que ele lave tudo com água. Mas o homem responde que a água é imunda. O protagonista fica completamente confuso. O viajante explica que os rios estão cheios de parasitas e que ninguém usa água para lavar utensílios. Segundo ele, a saliva é muito mais higiênica. Ao ouvir aquilo, Ian fica completamente em choque. Em pensamentos, ele diz que simplesmente não consegue acreditar no que acabou de escutar, e conclui que os padrões de higiene daquela era medieval estavam muito além da sua compreensão. Sem dizer mais nada, o protagonista começa a recitar algumas palavras. Instantaneamente, as chamas da fogueira aumentam de tamanho. Todos ao redor ficam assustados, sem entender o que aconteceu. Até mesmo a garota encapuzada observa a cena impressionada. Ian então ordena que tragam água naquele exato instante, enquanto chama todos de bastardos e imundos. Mais tarde, durante a noite, a cena muda para outro local. Um grupo de homens caminha pela floresta. Um deles pergunta se Cat realmente passou por aquele caminho. Outro confirma que sim. O homem sorri e diz que, dessa vez, ela será toda dele, imaginando diversas coisas enquanto continua andando. Pouco depois, um dos homens afirma que finalmente a encontrou. Mas, antes mesmo de terminar a frase, sua expressão muda completamente. Ele percebe vários sequestradores carregando a garota nos ombros. O soldado imediatamente exige saber quem eles são. Antes que obtenha qualquer resposta, um de seus companheiros é atingido por uma flecha. Furioso, ele chama o inimigo de bastardo, lamenta a morte do parceiro e ordena que todos ataquem o sequestrador. O criminoso apenas ri, chamando todos de fracotes. Nesse momento, Cat desperta. Sem pensar duas vezes, ela morde o sequestrador com toda a força. Ele grita de dor e acaba soltando a garota. Assim que toca o chão, Cat começa a correr. Os homens imediatamente ordenam que ninguém a deixe escapar. Enquanto isso, em outro lugar, o protagonista está deitado, quase pegando no sono, ainda resmungando sobre a história da saliva. De repente, os mistérios começam a alertá-lo sobre a presença de vários humanos se aproximando. Ian abre os olhos imediatamente
O protagonista então se levanta rapidamente e se pergunta que presença era aquela. Nesse momento, alguém o chama de Grande Mago e avisa que havia um problema. Ao sair, Ian se depara com um verdadeiro campo de batalha entre soldados e sequestradores. Um dos criminosos atravessa o peito de um soldado com sua espada. Logo depois, pisa sobre o corpo do homem e ordena que seus subordinados encontrem a garota. Enquanto isso, a jovem permanece escondida entre os galhos de uma árvore, ouvindo toda a conversa. Em desespero, ela se pergunta o que deve fazer e conclui que provavelmente será capturada. De repente, uma espada é apontada em sua direção. O homem sorri e diz que finalmente a encontrou. Ele manda que ela se levante, afirmando que começará arrancando um de seus braços. Mas, no instante em que o criminoso ergue a espada, ele é arremessado para longe por uma força absurda. Atrás da garota surge o protagonista. Ian segura delicadamente seu pulso e pede que ela permaneça em silêncio. Também diz para que fique sempre ao seu lado. Sem dizer uma palavra, ela apenas concorda. Logo depois, Ian organiza todos em uma fila, cada um segurando o ombro da pessoa à frente, enquanto ele lidera o grupo. O protagonista respira fundo e pronuncia apenas uma palavra: Darkness. Instantaneamente, uma enorme quantidade de energia começa a se concentrar em suas mãos. Pouco depois, uma escuridão absoluta cobre toda a região. Os soldados entram em pânico e ordenam que todas as tochas sejam acesas imediatamente. Enquanto isso, Ian continua caminhando tranquilamente pela completa escuridão, guiando todo o grupo. É explicado que sua magia lhe concede visão total dentro das sombras. Pouco tempo depois, um dos inimigos percebe a aproximação do grupo. Ele alerta os demais e prepara sua espada, perguntando para onde eles pensavam que estavam indo. Atrás do protagonista, um dos sobreviventes começa a tremer de medo. Sem perder a calma, Ian pronuncia outro feitiço: Fogo escaldante. No mesmo instante, chamas intensas envolvem completamente o corpo do inimigo. Os demais criminosos ficam completamente assustados. Enquanto isso, o protagonista pensa que aquilo deveria ser suficiente para intimidá-los. Ao perceberem que estavam diante de um verdadeiro mago, todos avançam ao mesmo tempo. Mas, antes mesmo que consigam atacar, um gigantesco dragão aparece. O homem grita desesperado enquanto todos ficam completamente paralisados pelo medo. Até mesmo o protagonista arregala os olhos. Ele se pergunta se aquele realmente era um dragão. Sangue escorre lentamente pela boca da criatura, enquanto ela encara todos os humanos presentes. Os sequestradores abandonam completamente a luta e começam a fugir na direção oposta. O dragão apenas os observa. Ian e seus companheiros permanecem imóveis, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Em pensamentos, o protagonista conclui que a situação era muito pior do que imaginava. Naquele ritmo, todos poderiam morrer. Nesse instante, uma mensagem do sistema aparece. Ela informa que o protagonista encontrou um mistério primordial. Ian encara a janela completamente confuso. Ele se pergunta o que exatamente significa invocação, e se aquele dragão também fazia parte dos mistérios. Sem muitas opções, o protagonista decide chamá-lo. Ele encara a enorme criatura e pronuncia: Drake. O dragão apenas continua olhando para ele. Mesmo assim, Ian permanece firme. Em pensamentos, diz que conseguirá. Colocando a mão sobre o peito, ele afirma que é amigo da fera. Seus companheiros o observam sem entender absolutamente nada. Em seguida, Ian começa a falar usando palavras extremamente simples, quase primitivas. O dragão responde com alguns sons. Os sobreviventes se perguntam o que aquelas duas criaturas estavam tentando dizer. Enquanto isso, o protagonista apenas encara a fera. Em pensamentos, admite que não conseguiu entender absolutamente nenhuma palavra. Sem perder tempo, decide investir todos os seus pontos em invocação. Instantaneamente,
As palavras do dragão passam a fazer sentido. A criatura então diz para que Ian fale. O protagonista o chama respeitosamente de Sr. Drake. O dragão, um pouco irritado, responde que, se ele tem algo para dizer, é melhor dizer logo. Ian permanece em silêncio por alguns segundos. Respira fundo e chama novamente pelo Sr. Drake. Então afirma que não possui qualquer intenção de lutar contra ele. O dragão responde que um simples humano sequer deveria cogitar enfrentá-lo. Ian concorda imediatamente. O dragão, então, pergunta se aquilo significava que eles estavam implorando por suas vidas. O protagonista percebe que sua conversa parecia estar funcionando. Mas, logo em seguida, o dragão completa dizendo que, infelizmente, estava de péssimo humor. Ao ouvir isso, todos entram em desespero e começam a chamar pelo protagonista. Ian apenas suspira. E, em pensamentos, se pergunta o que faria agora.